Olá, pastor, olá, pastora, você líder de ministério, seja bem-vindo de volta ao canal. Hoje nós vamos falar sobre duas ferramentas na mão de todo pastor. No Antigo Testamento, todo pastor tinha uma vara e um cajado. Nós vamos falar sobre esses dois símbolos, símbolos de graça e de verdade, e do difícil equilíbrio da gente encontrar entre graça e verdade, a necessidade dos dois, no meu e no seu ministério. Vamos junto aprender? Seja bem-vindo de volta, então, ao terceiro episódio do nosso curso Liderando como um Pastor, onde nós estamos falando sobre esse equilíbrio, né, de liderar e pastorear. Se você só liderar e não cuidar das pessoas, você chega no seu destino, mas sem ninguém te seguindo, né? Se você só pastorear também, você cuida muito bem, mas não dirige pessoas para um destino profético. Então, nós estamos falando sobre liderar como um pastor. Estamos aproveitando esse tema para a gente discutir muita coisa, ainda estamos no comecinho do nosso curso, mas hoje eu quero falar contigo sobre algo que eu acho que se aplica a todos nós, não só no ambiente ministerial, mas no ambiente de relacionamento, seja na sua casa, com seus filhos, no local de trabalho e com certeza no seu relacionamento com pessoas que Deus confiou ao seu cuidado, seja você o líder do departamento ou da área que Deus te confiou. E é o equilíbrio entre a graça e a verdade. Equilíbrio entre a graça e a verdade. E nós vamos falar bastante sobre isso, porque esse é um desafio. Como é um equilíbrio, as circunstâncias mudam, o ambiente em que você está muda, é uma coisa que não é uma medida que você acerta e aplica para todas as situações da sua vida, mas é um equilíbrio que você tem que manter. Equilíbrios são mantidos, você tem que estar sempre adaptando para manter um equilíbrio. Se é uma receita de bolo, você fez a receita e você aplica ela em todos os lugares. Graça e verdade é um equilíbrio, dependendo da pessoa com quem você está lidando, da circunstância que você está tratando, do ambiente onde você está. Você vai ter que reequilibrar e ajustar para que graça e verdade estejam equilibrados. Eu quero começar o nosso tempo juntos hoje lendo para você um texto que fala sobre graça e sobre verdade, está no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, fala sobre o nosso maior modelo, Jesus Cristo. Olha o que diz aqui. Aquele que é a palavra, letra P maiúscula, está falando de uma pessoa aqui, Jesus, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, mais uma vez o U maiúsculo aí, né, um nome pessoal vindo do Pai. Olha aqui, ó. Jesus veio cheio de graça e de verdade. Cheio de graça, sim, mas também cheio de verdade. E Jesus demonstrou no seu ministério um equilíbrio perfeito de graça e de verdade que nós devemos buscar, repetir, entender, compreender e trazer para as nossas vidas. Mas é um desafio. É um desafio. Por quê? Porque cada pessoa muda, cada circunstância muda, cada realidade requer que a gente mantenha o equilíbrio. Eu gosto muito de uma ilustração, se você puder acompanhar aí na sua mente, ver se faz sentido para você, de que as coisas nas nossas vidas são como um garçom com várias bebidas, vamos dizer que ele está, né, numa bandeja com várias bebidas. À medida que ele vai entregando as bebidas para as pessoas na mesa, ele tem que ir reequilibrando, porque ele tira uma bebida daqui, ele tirou peso. Então ele tem que compensar, né, com o braço dele, inclinando para que a bandeja toda não vire. E isso é um símbolo do dinamismo do nosso ministério. Não tem uma receita que vai ser a mesma para todo mundo. Eu vou ter que ouvir a pessoa, entender a circunstância, entender o momento e saber equilibrar a graça com a verdade para eu poder então ser um líder eficaz e um líder que lidera, mas com o coração de pastor. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Queridos, não tem como a gente ser eficaz no ministério
se nós não aprendermos a equilibrar amor e firmeza. Amor e firmeza. E é necessário que a gente aprenda a equilibrar essas duas coisas. E até essa questão de equilíbrio é interessante porque cada um de nós tem uma personalidade diferente, né? A minha personalidade é muito mais uma personalidade mais de amor do que de firmeza. Outros têm mais firmeza do que amor, né? Então, nós vamos precisar nos equilibrar e equilibrar a nossa tratativa com pessoas para liderarmos como pastores, também baseado na personalidade da pessoa, na circunstância que ela está passando, na realidade dela, no entendimento bíblico que ela tem. Tudo isso precisa ser muito equilibrado, né? É uma receita individualizada para cada pessoa, mas que mantém uma coisa em comum, o equilíbrio entre o amor e a firmeza. Por que líderes eficazes têm que aprender a fazer isso? Porque se você só ama, vamos pensar num contexto de igreja, que é o meu contexto. Você pode ter muita gente chegando por causa do seu amor, mas né, estão sendo dessa forma amados e cuidados como pastor, mas não estão indo para lugar nenhum, porque só estão sendo amados e cuidados, não estão sendo direcionados. Não está tendo uma firmeza para dizer, gente, é para cá o caminho, vamos lá. Né? Então você pode ter uma igreja crescendo, com muita gente chegando, mas com pessoas talvez chegando e ficando do jeito que estão. Chegando e permanecendo sem serem transformadas, porque não há um ensino da verdade, não há um desafio para crescimento, transformação e assim por diante. Por outro lado, você pode ter firmeza demais. E na firmeza demais, você pode ter uma igreja, cara, todo mundo comportadinho, todo mundo piano, né? Ajustado, abotoado, tudo certinho, pô, perfeito. Mas também não tem crescimento, porque ninguém quer entrar num ambiente que não consiga adaptar-se à realidade de um cara que está entrando agora que não sabe muita coisa. Né? Tá todo mundo tão abotoadinho, tão certinho, que o cara fala, meu Deus, eu acho que eu não consigo me encaixar aqui. Então, esse equilíbrio para ter um ministério eficaz, que eficácia fala, né, de você de fato realizar o propósito, conseguir fazer isso bem, você vai precisar equilibrar isso. Amor demais, você perde as rédeas. Só rédea sem amor, o cara que está entrando agora, que não entende, que não sabe, que precisa ser ensinado, também não consegue ser recebido, não consegue ser compreendido e acaba saindo. Então, nós precisamos aprender a equilibrar essas duas coisas. O fato que nós sabemos muito bem, mas falando de equilíbrio a gente precisa, né, listar isso, nem tudo deve ser perdoado sem correção, ok? Nem tudo deve ser perdoado sem correção, com certeza. Mas também nós não devemos corrigir sem amor. Então nem tudo deve ser perdoado sem correção e tem coisas que nós também não devemos corrigir sem amor. Senão a gente vai ou para o lado demais da firmeza ou para o lado demais do amor e a gente se perde. E tem uma frase, gente, que me ajuda muito nesse sentido, tá? Não sei se ela vai fazer sentido para você, mas nos Estados Unidos a gente usava muito essa frase, dizendo assim, essa é uma montanha digna de você morrer em cima dela? E a gente poderia dizer, essa é uma batalha digna de você entregar sua vida por ela? Né? Porque para vencer uma guerra, nós temos várias batalhas. E em algumas batalhas nós temos muito sucesso, em outras batalhas nós temos menos sucesso, em outras batalhas a gente luta, os dois lados e a gente recua, né, para voltar de novo. Às vezes a gente trata cada batalha como se ela fosse a guerra toda. E a gente lida com pessoas como, meu Deus, não posso deixar nada passar, né? Lá na minha roda do meu pequeno grupo, um irmão falou um negócio lá, uma pessoa que está chegando agora falou uma besteira, e eu não vou deixar passar nada, eu vou corrigir tudo, eu vou lidar com tudo, eu vou resolver tudo, aqui não passa nada. Pente fino na galera, né? Mão na parede, abre as pernas aí, nós vamos passar revistando todo mundo, né? E o que eu gosto de pensar é o seguinte, cara, essa batalha que eu estou enfrentando agora, essa besteira que foi falada na roda do pequeno grupo, por exemplo, será que vale a pena eu morrer nessa batalha?
Eu dar a minha vida, eu colocar em jogo a minha vida nessa batalha? Ou será que essa batalha é uma pequena parte de uma guerra maior? Eu quero vencer a guerra, mas às vezes para vencer a guerra eu preciso aprender quando lutar, quando esperar, quando recuar, para que eu possa jogar, né, fazer uma jogada no macro, uma jogada mais a longo prazo. Então, tem algumas batalhas que realmente não dá para passar. Tem algumas batalhas que vai dizer, cara, isso aí não tem jeito, né? Eu brinco com a minha turma aqui na igreja, eu falo assim, cara, se você quiser debater se Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, cara, nós vamos lá para a rua e nós vamos sair no braço, nós vamos resolver isso no braço, né? Quem sobrar, vence. Porque isso aí é inegociável. Inegociável, ok? Agora, às vezes nos nossos ambientes, nós vamos ter pessoas chegando, como elas estão, que não entendem, não foram discipuladas ainda, né, não compreendem algumas coisas. Recentemente tinha alguém da minha igreja que estava falando uma coisa muito interessante. Eles vieram de um contexto religioso diferente, um contexto católico, e lá era dado R$ 10 por mês ali, né, por pessoa da família, como contribuição, e eles se achavam, tipo assim, estavam fazendo um mega trabalho de, cara, fielmente R$ 10 por mês eles estavam contribuindo para a igreja deles, se sentiam super envolvidos financeiramente com a vida da igreja. E estão chegando agora no contexto de igreja em que eu lidero, estão descobrindo uma outra realidade, né? Só que se eu for na primeira conversa falar, meu Deus, que ridículo, como pode? Imagina, R$ 10, você tinha que ter vergonha na cara. Se eu for chegando dessa forma, cara, essa não é uma batalha que eu estou disposto a morrer nessa primeira batalha e nem matar eles. Calma, vamos ensinar. Ok, eu quero ganhar a guerra toda. Eu quero ver a transformação dessas pessoas, o entendimento deles fluindo e assim por diante. E essa batalha eu estou disposto a permitir que eles venham por um tempo e ainda achem que estejam fazendo um grande serviço, dando R$ 10 por mês, né? Para que, eventualmente, eles possam chegar a um entendimento bíblico daquilo que a gente busca viver na minha igreja, e Deus vai transformar eles com o passar do tempo. Eu não vou morrer por causa desse assunto. Se eles viessem falar, pastor, eu acredito que Jesus, Hare Krishna, Buda, Chico Xavier, tudo é a mesma coisa. Aí a conversa é diferente. Peraí. Aí, cara, com todo respeito, não tem como concordar, né? Agora, você precisa aprender a discernir quais são as batalhas que vale a pena dizer, cara, eu vou até a morte nessa batalha aqui. E quais são as batalhas? Baseado na circunstância, baseado no momento da pessoa, no entendimento que ela está tendo, que a gente precisa dizer, cara, eu não vou até a morte nessa batalha aqui não, porque tem uma guerra maior, tem um contexto maior que eu estou tentando alcançar. E queridos, nós precisamos aprender a ter paciência com a jornada das pessoas que estão debaixo do nosso cuidado. E para você que tem dificuldade com essa minha fala de ter paciência com a jornada, vamos só pensar. Não vamos falar do pastor André, não, porque, né, a minha opinião não vale nada. Mas vamos falar de Bíblia. E vamos falar dos 12 discípulos de Jesus. Pessoas, homens que se tornaram homens corajosos, fiéis, audazes, exemplares, maravilhosos. Mas nos primeiros 3 anos da sua jornada, eram egoístas, né? Brigavam por posições. Se você tem gente brigando por posições, seja bem-vindo, né, ao ministério. Brigavam por posições. Ó, Jesus, quando o senhor chegar lá, um na direita, outro na esquerda, tá? Até na noite de Jesus foi traído, né? Um de vocês é traidor. Com certeza não, eu não, né, Jesus? Com certeza eu não, com certeza eu não. Eu não. Todo mundo querendo saber quem que é quem. Então, queridos, vamos lembrar, né? Pedro é o cara que diz, ó, eu vou contigo até a morte. Depois vai lá e nega Jesus. Tiago duvida, né? Todos eles fogem na noite da crucificação de Jesus. Então, nós precisamos entender o seguinte, nós precisamos ter paciência com o processo. Nós precisamos ter paciência com o processo. Vão ter momentos em que as pessoas que a gente está liderando vão ter aquele momento de iluminação divina, né? Que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz para Pedro, cara, isso foi revelado do céu, glória a Deus. Mas no outro versículo,
Afasta-te de mim, Satanás. Você não sabe o que você está dizendo. O mesmo Pedro, e nós vamos viver essas realidades. O cara fala uma revelação do céu e depois ele fala uma coisa que ele foi usado por Satanás para tentar desviar Jesus do propósito dele. Gente, é assim que é. Pastorear pessoas é assim. E se Jesus talvez tivesse a reação de alguns de nós, talvez ele teria abandonado Pedro ao longo do caminho. Não, Pedro, não deu para mim, cara. Não dá, não dá. Você não tem a mente de Deus aqui, você está falando besteira, arrancando a orelha de soldado. Pedro, deu para mim. E Jesus insiste, continua voltando depois da ressurreição. Você sabe muito bem da história. Pedro, você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Né? E Jesus restaura o ministério dele. Então, nós precisamos aprender a ter paciência com as pessoas e entender. Existe uma guerra espiritual pela vida das pessoas que nós estamos cuidando. Eu não vou me desgastar em todas as batalhas. Tem batalhas que são inegociáveis. Cara, não dá. Tem coisa que não dá, ok? Mas tem batalhas onde eu vou ter que aprender a ser paciente e entender que para o contexto do qual essa pessoa está vindo, talvez aquele R$10 no gasofilácio, ela está fazendo mais do que ela via as outras pessoas fazerem. E vai ter uma jornada de crescimento e de transformação para a vida dessa pessoa. Então, por um lado, nós não devemos perdoar tudo sem correção, obviamente, precisamos corrigir, instruir e assim por diante. Por outro lado, nós também não devemos corrigir tudo, porque senão você poda demais. E sempre corrigir com amor. A minha esposa, ela por muitos anos deu aula de inglês. E ela criou uma forma de trabalhar com os alunos dela que eu achei extraordinária. Onde ela aprendeu que ela tinha que deixar passar alguns erros de inglês. Tinha que deixar passar. Porque se ela fosse corrigir toda a pronúncia, todo o erro, toda a acentuação, toda a fala da pessoa, e era uma aula de conversação, então a pessoa tinha que falar, o alvo era que a pessoa falasse. Se ela fosse corrigir todo o erro de pronúncia, a pessoa não falava. A pessoa não falava. Então ela aprendeu a discernir, cara, tem coisas que não dá para passar, eu vou corrigir, vou ilustrar, vou apontar o caminho certo, mas tem muita coisa que eu vou ter que deixar falar, porque o alvo é que a pessoa fale, e eu prefiro a pessoa falando, mesmo que falando errado eu vou corrigindo, do que a pessoa tão amedrontada de errar que não fala. Aliás, a grande maioria de nós tem barreira com língua porque a gente tem tanto medo de errar que a gente acaba não falando, né? E queridos, tem gente dentro do seu pequeno grupo, dentro da sua sala de estar, dentro do seu ministério, dentro da sua igreja, que se a gente for corrigir todos os mínimos detalhes de pronúncia, a pessoa vai dizer, cara, eu acho que eu não dou conta, acho que eu não consigo. Então a gente precisa dar espaço para a pessoa participar, para a pessoa estar ali, para a pessoa falar, para a pessoa e assim por diante, e compreender, cara, tem coisas que eu vou ter que corrigir, que não dá para passar, mas tem muita coisa, principalmente no começo, que eu vou ter que aprender a amorosamente deixar passar. E tá tudo bem. Né? E o importante é que a pessoa esteja engajada, esteja aprendendo, esteja vindo, esteja participando, e à medida que ele vai caminhando, que ela vai caminhando, eu vou corrigindo esses detalhes e a gente vai aprimorando, né, o conhecimento dessa pessoa. Então, é um equilíbrio que nós precisamos buscar encontrar. Por quê? O nosso desejo é confrontar sem ferir, e ao mesmo tempo acolher sem comprometer a verdade. Confrontar sem ferir e acolher sem comprometer a verdade. E eu quero aqui citar duas coisas que me ajudam muito. Eu estava, inclusive, comentando isso com um colega pastor hoje. Duas coisas que me ajudam sobre o confrontar sem ferir. Tá? Primeira coisa que nós, como líderes, precisamos entender é que uma conversa de confronto, uma conversa de correção, ela pode ser feita como um puxão de orelha, ou ela pode ser feita com o desejo de ver um irmão em Cristo melhorar, acertar, verdadeiramente com o desejo de ver um irmão se tornar melhor. Então, apesar da conversa ser uma conversa confrontativa, ela pode ser
uma conversa que vem de um coração, não que vem de um coração de puxar a orelha, mas vem de um coração de dizer, eu quero melhorar o meu irmão. Quero melhorar o meu irmão. Então, a gente precisa sentar para essa conversa com o coração certo, não é? Nossa, eu preciso puxar a orelha desse meu membro, dessa minha pessoa. Poxa, eu preciso sentar para puxar a orelha. Não, eu estou aqui porque eu vi algo, eu enxerguei algo, eu ouvi algo que eu creio que se eu trabalhar isso com amor e com verdade, com graça e com verdade, esse meu irmão, essa minha irmã vai se tornar melhor a partir da nossa conversa. Então, eu dou uma repaginada na minha mentalidade, em vez de, poxa, eu tenho que puxar a orelha, né? A palavra já diz, né? Eu tenho que, não quero, mas eu tenho que puxar a orelha. Cara, eu tenho o privilégio aqui de ajudar uma pessoa a acertar, ajudar uma pessoa a enxergar uma coisa que vai torná-la melhor, ok? Isso ajuda demais. Uma outra coisa que eu quero sugerir que o pastor Craig Groeschel fala sobre isso, eu acho também é uma dica muito prática. Pega a dica aí para você. Quando você for ter uma conversa um pouco mais difícil, é muito útil, parece um detalhe bobo, mas se você testar, você vai ver que ele faz a diferença. É muito útil você citar, dependendo do peso da conversa, tá? Aqui estou falando de conversas um pouco mais pesadas, não é aquela correção normal, uma conversa um pouco mais pesada. É muito útil se você puder dizer no começo, dizer, olha, João, estamos aqui para conversar, precisamos conversar sobre algumas coisas, chamei você aqui para a gente conversar e tal. E olha, nossa conversa talvez vai ser um pouco desconfortável hoje, mas eu preciso que você me ouça e eu quero compartilhar contigo, eu quero, né, ajudar você a melhorar. Você já fala antes, talvez a nossa conversa vai ser um pouco desconfortável. Por quê? Porque o João vai sentir o desconforto da conversa. Ele vai sentir, ele já sente no ar que está meio travado. Então você já verbaliza isso. Nossa conversa vai ser um pouco desconfortável, né? Já prepara aí, se prepara emocionalmente para isso, eu estou preparado também, mas está tudo bem porque eu quero o seu bem. Eu quero o seu bem. Então, use isso. Né? Pense sobre não um puxão de orelha que você tem que dar, mas uma oportunidade de você fazer a pessoa melhorar. Ok? E se a conversa for pesada o suficiente, né? Se for um assunto mais sério, fala, nossa conversa vai ser um pouco desconfortável, mas eu te amo, quero ver você melhorar e por isso eu estou tendo essa conversa contigo. E normalmente, se a pessoa tem um espírito ensinável, ela vai conseguir receber, né, esse confronto com um pouco mais de facilidade. Então, confrontar sem ferir, tá aí. E ao mesmo tempo, o outro equilíbrio é você acolher sem comprometer a verdade. Então, nós queremos acolher as pessoas e tem algumas verdades que nós não vamos poder negociar. Outras verdades fazem parte do processo da pessoa e aí você vai ter que pesar cada situação, cada momento, cada ambiente e assim por diante. Quando eu estou num ambiente, por exemplo, com muitos novos convertidos ou ainda não convertidos, eu tenho uma preocupação maior com a verdade. Porque tem um monte de gente que está no ambiente ouvindo isso, e se eu não souber trabalhar isso, pode ser que as pessoas entendam que eu aceitei uma coisa que para mim não é verdade. Ok? Agora, já tive ambientes onde alguém falou uma coisa que não fez sentido, né, que a gente sabe que não é verdade, mas eu estava num ambiente de líderes. E todos são maduros para entender. A gente sabe que isso não é verdade. Então eu não preciso corrigir a pessoa ali na frente dela. Né? Na frente de todos. Porque todo mundo já sabe que a pessoa viajou na maionese e está tudo bem, eu não preciso. Todo mundo sabe. Então eu não preciso envergonhar a pessoa. Né? Nunca nós devemos buscar envergonhar a pessoa. Então, cara, se eu posso não envergonhar a pessoa e não comprometer o entendimento que todos têm a respeito da verdade, dá para você fazer isso também acolhendo sem comprometer a verdade. O que nós estamos falando aqui é sobre essa ideia do pastor que tem o cajado e tem a vara. Né? A sua vara e o seu cajado me consolam, diz o Salmo 23. Então, um pastor tem essas duas ferramentas. Um é usado para guiar e outro é usado para proteger. A vara é usado, né, para você guiar, ou para você proteger, e o outro é usado para guiar. Então, você tem duas ferramentas que você precisa ter. Eu vou proteger, eu vou cuidar, eu vou acolher, eu vou amar, mas eu também vou direcionar, eu também vou guiar, também vou confrontar e vou dizer, cara, é por aqui o caminho que a gente está indo. Nós temos a verdade e a graça como uma vara e um cajado. Nós usamos um para a gente poder proteger, acolher e amar, e o outro para a gente poder guiar, para a gente poder nortear as pessoas e dar
né, instrução para a vida dela. Nós precisamos ter esses dois. Por quê? Pega essa frase aqui e com isso a gente encerra. Olha só. A graça sem a verdade é permissividade. Mas a verdade sem a graça é dureza. Vamos de novo. A graça de Deus, ou a graça, né, na vida da pessoa, sem a verdade é permissividade. Aí você está deixando, não, deixa rolar aí, cara, vem do jeito que você quiser, fica do jeito que você quiser. Permissividade. Aí virou casa da mãe Joana, beleza? Por outro lado, a verdade só, sem graça, também se torna só dureza. Só dureza. Então, nós precisamos aprender a equilibrar isso. E mais uma vez, como eu te falei, não é uma receita quadrada que você aplica a todas as pessoas. Não é. É um equilíbrio que a gente tem que tentar manter constantemente, tentando manter esse equilíbrio. Para cada pessoa vai ser diferente, para cada ambiente. Falei, né? Se eu estou num ambiente com muito novo convertido, eu sou mais preocupado em corrigir. Se eu estou num ambiente com maioria de líderes e o cara novo convertido deu uma viajada, cara, os líderes já sabem, não preciso, né? Então, cada ambiente, cada realidade. E principalmente lembre-se do seguinte: nós estamos aqui num processo, numa jornada de transformação. Ei, vamos ter uma conversinha de pé de orelha eu e você aqui? Só nós aqui, só para a gente lembrar quem a gente é na fila do pão. Vem cá, nem nós estamos perfeitinho, não é verdade? Sei você aí, talvez você esteja melhor que eu. Mas eu ainda estou trabalhando coisa na minha vida também. E eu acho que você também está trabalhando coisa na tua vida também. Então, vamos entender que todos nós estamos numa jornada. Tem coisas que são inegociáveis, mas tem coisas que a gente também precisa aprender a temperar e a ter um pouco de cuidado. E que Deus nos ajude nesse equilíbrio entre graça e verdade. Se é só graça, é só cuidado, nós não estamos indo para lugar nenhum, é coração pastoral demais. Se é só verdade, é um coração de liderança demais. Nós vamos chegar no destino, mas não vai ter ninguém te seguindo, porque as ovelhas tudo morreram pelo caminho, né? Então nós precisamos aprender a equilibrar isso. E se você quiser o melhor estudo de caso de o equilíbrio entre graça e verdade, estude o Novo Testamento e as palavras de Jesus. Jesus teve um equilíbrio perfeito nesse sentido. E ele foi muito verdadeiro com pessoas que deveriam saber melhor, fariseus entre eles, e muito gracioso com pessoas que não compreendiam muita coisa, pessoas que talvez nem mereciam muito cuidado, mas ele foi muito, muito gracioso com eles. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos inspire, que Deus te dê graça aí para você aprender o equilíbrio entre a graça e a verdade, para que você possa liderar como um pastor. Vamos orar juntos? Pai, eu oro sobre a vida de cada um dos que estão me ouvindo hoje, que o Senhor nos ajude com isso. Deus, é um desafio, a gente gostaria de ter a receita aplicável em todas as situações, mas reconhecemos que é um equilíbrio que precisa ser ajustado em cada situação. Então nos ajuda, Deus, a compreender as nossas tendências, ou mais para a firmeza, ou mais para o amor. Ajuda-nos a equilibrar isso com a sabedoria que o Teu Santo Espírito nos dá. E eu oro por isso, Espírito Santo de Deus, traz entendimento e sabedoria aos nossos corações, que no momento certo, na hora certa, o Senhor nos dê esse equilíbrio, que nós estejamos sensíveis à Tua voz e a partir do Teu direcionamento possamos acertar esse equilíbrio. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe vocês aí. Em breve estamos de volta com mais um episódio. Nós vamos falar sobre como guiar sem controlar. Como que você guia sem controlar. É outro equilíbrio que a gente precisa ter. Se esse vídeo está sendo útil para você, compartilhe com seus amigos aí. Conta para eles um pouquinho sobre esse canal que tem abençoado tanta gente e pode abençoar mais pessoas através do seu compartilhar também. Que Deus te abençoe demais. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.